Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada, obrigada, obrigada. Começa aí na tua gratidão. Começa se colocando na presença de Deus. Respira fundo. Fala obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela minha casa. Obrigada pela minha família. Obrigada pelo alimento que eu tenho aqui. Obrigada, Jesus, por cada passo. Obrigada, Jesus, por tudo que tenho. Obrigada, Jesus, por tudo que sou. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom dia, bom dia. Bom dia. Delícia estar aqui com vocês em mais um dia, em mais um despertar. Hoje, despertar número tchan, 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 tchan. Hoje, despertar número 99. Então, amanhã fazemos 100 dias de despertar. E esse movimento surgiu partindo de um momento de oração, surgiu como resposta. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo, que estão aqui comigo há mais de 99 dias. Por que há mais de 99 dias? Porque muitas vezes, sábado e domingo, a gente esteve juntinho e não teve aqui, né? Falando porque era sábado e domingo, mas a gente teve com o coração junto. Então faz mais sim de 100 dias que a gente está junto. Então parabéns, parabéns pela sua persistência. Quem aí tá desde o dia 1, levanta a mão aí para mim. Quem tá aí desde o dia 1, quem tá comigo desde o primeiro dia. Quem são as guerreiras, os guerreiros que estão aí desde o primeiro dia no 12? Uau! Quem tá desde o primeiro dia? Quem aí está já desde o primeiro dia? Cadê aquelas que estão desde o primeiro dia? Desde o dia 1? Levanta a mãozinha aí que eu quero ver você. A Janete, a Nilza, uau! Leonilda, a Dodora, a Denise. Quantas pessoas estão aí desde o primeiro dia? E cadê as nossas anjas maravilhosas que estão dando procedimento e cuidando desse projeto? A Mônica, a Eliane, a Andréia, a Sandra, todas desde o primeiro dia. Pamela, Pamela. Amo você, Pamela. Evelina, Anali, Natália. Uau! Que delícia! E aqui estão minhas anjas maravilhosas. Então hoje, quero começar convidando você. Hoje é terça-feira, ontem nós falamos de você fazer uma lista de atividades, uma lista de coisas que você precisava fazer no dia de ontem. Fazer o Turbo SSS, né, que é o Turbo no 12, que é uma sequência de ações para vocês fazerem todos os dias. Mas dentre elas a gente segue uma rotina aqui. Então a primeira delas é gratidão ao acordar. Então quando a gente pratica, quando eu coloco essa música para vocês, mesmo que às vezes está virado para a imagem, está virado ali para alguma coisa, para que vocês possam ir entrando no clima, já ir fazendo a sua oração, já ir se entregando e deixar receber o amor de Deus. Vocês sabem que a nossa maior função aqui na Terra é receber o amor de Deus. Terceira coisa é fazer uma atividade física, tá? Então, é você, durante o dia, criar essa sequência para manter a tua energia no 12, para manter a sua adrenalina. Grace, mas eu já ouvi você falar isso. Sim, mas por que ainda não está fazendo? Tem muita gente que passa a vida inteira buscando solução para as coisas e aí você entrega a solução pronta, a solução montada e a pessoa muitas vezes não para entender, para enxergar, para desenvolver isso. O que eu quero falar para vocês é que não adianta tentar, você tem que fazer. Não adianta estar aqui, sair correndo pro dia a dia e não fazer a sequência correta. Eu quero que vocês se conectem com a melhor energia de vocês, para que vocês não deixem nada que está lá fora afetar o seu desenvolvimento, afetar aquilo que você tem para atingir no dia de hoje. Tá travando a internet? Como é que tá aí? Fala para mim. E eu sei que para muitas aqui esse é o momento que você tirou para você. Esse é o momento que você escolheu para você. E esse viver o hoje como se fosse o último dia que está aqui na nossa rotina do Turbo,
É justamente em cada passo fazer uma avaliação, é você justamente olhar para o teu dia e falar assim, é assim que eu reagiria se hoje fosse o último dia da minha vida aqui na Terra? É assim que eu agiria se fosse o último dia da minha história? É assim que eu agiria se fosse o último minuto que eu tivesse com essa pessoa? Essa é a reflexão que vocês têm que fazer. Porque a vida ela vai passar e para algumas pessoas ela já chegou ao fim. Vocês que estão aqui, vocês tendo uma nova oportunidade em cada manhã de ser persistente, de ser incrível naquilo que você faz. Mas a escolha é sua. E aí, no decorrer de tudo que eu coloco aqui no modo turbo, é justamente para que você entenda que pequenas coisas vão fazer grande diferença nos seus minutos, nos minutos que Deus te deu. A Jane falou que deixa de ser sedentária hoje. Jane, eu quero uma foto sua então, postada aqui nos seus stories, até às 8 da manhã, fazendo algum exercício físico. 8, já vai colocando enquanto eu tô falando, já vai colocando a sua calça de academia, já vai colocando o seu short, seu tênis, enfim, já vai colocando a sua roupa. E quer saber, já põe um foninho no vidro e já vai indo pra rua. Assim é tomada de decisão. Quando a gente fala que vai, a gente já tem que estar a caminho. Você tá me entendendo? A gente não pode ficar planejando esse sair da zona de conforto, planejando fazer alguma situação. Você toma a decisão e vai. Então, eu quero que você poste uma foto. Eu quero ver essa foto, hein? Quero ver essa foto. E aí tem várias coisas. Uau, temos personas de Peru, temos personas de outros países. Uau, bienvenidas. E aí o que eu quero que vocês entendam? Que cada pedacinho desse do turbo que eu tô ali, quando eu falo 20 minutos de leitura, fazer a lista, fazer uma refeição com a família, são coisas que vão te colocando energia, que te vão colocando força, que vão fazendo você, dentro dessa tua visão de que hoje é o último dia, você comece a olhar para esses fatos, para essas pessoas de uma maneira diferente. Fazer a lista das coisas mais importantes, você não pode começar seu dia sem ter a lista das coisas mais importantes detalhadas. Vocês precisam entender isso. E eu sei que vocês já sabem, vocês já ouviram, continuam enrolando. Olha aqui a Tayane falando, enrola e não faz nada. É assim que você quer a tua vida? Como é que você quer desenvolver? Como é que você quer desempenhar? Sabe por que você não está fazendo nada, Tayane? Porque ainda está confortável como está. E você vai continuar sem fazer nada enquanto você não se levantar para fazer. É somente você. Eu volto a falar, existem 3 partes na vida. A parte de Deus, a parte sua e a parte do outro. A parte de Deus, Deus está fazendo por você. Quer te dar a vida. Quer te dar a oportunidade de estar aqui. A parte do outro, eu tô aqui fazendo todos os dias a minha parte. Agora a sua parte, Tayane, não tem ninguém, nem nada, nem ninguém que vai fazer por você. E eu vou falar, você ainda tá como tá, justamente porque ainda dá para esperar mais um pouquinho, porque ainda não chegou lá no fundo do poço, onde a gente fala que no poço não existe fundo, né? Mas ainda dá para cair mais um pouquinho, ainda tá bom como é que tá. Nós temos que entender que quando a gente quer uma mudança, quando a gente se propõe a ter uma mudança, a gente precisa fazer aquilo que for necessário. E essa necessidade, essa vontade, tem que ser realmente para quem quer. Tem que ser para quem quer uma transformação. Para quem não quer, tem que ficar onde está. A mudança, ela nunca vai ser feita por outra pessoa na tua vida. A mudança só vai ser feita exclusivamente por você. Deus te deu livre-arbítrio e Deus não vai obrigar você a fazer nada. É decisão sua. E eu lembro como hoje, quando eu olho para trás e eu percebo que até quando foi para arrumar meu primeiro emprego, eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu fui lá sozinha, me inscrevi em menor aprendiz, fiz todo o processo da seleção, fiz tudo lá em Dourados e recebi, não tinha na minha casa telefone, dei o telefone do meu pai, eu queria muito trabalhar e ligaram pro meu pai e falaram, olha, tem uma vaga para ela aqui de secretária de um engenheiro elétrico. E meu pai falou, não, ela não vai trabalhar.
E meu pai chegou em casa muito bravo, muito bravo, muito bravo, porque ele falou assim: desde que dia você está passando necessidade? Desde que dia você está precisando... Desde que dia você está precisando, está passando fome? Desde que dia você está precisando procurar trabalho? E eu olhei para ele e falei: eu vou trabalhar. E ele falou: você não vai trabalhar. E eu falei: eu vou trabalhar. E eu fiquei olhando no fundo do olho dele pensando: eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir da minha mudança. Era muito confortável para mim seguir naquela mesma vida que eu tinha, naquele bairro da escassez, naquele momento de escassez, onde a falta fazia parte da minha vida. Era muito comum, era muito simples eu só continuar. Era o normal de todo mundo ao meu redor. Era muito normal eu continuar. Mas quando eu entendi que eu teria que bater em algumas vezes de frente, que eu teria que me colocar de pé, que eu teria que falar assim: opa, eu preciso ter a força necessária, eu preciso ser a protagonista da minha história, eu preciso ter a ousadia para que eu consiga chegar lá. Eu fui mesmo sem meu pai deixar. Eu não tô falando aqui que isso está correto, se está certo, se está errado, não. Tô falando o que eu fiz. E com o tempo, o dinheiro que eu ganhei me ajudou até em casa. E é isso que muitas vezes a gente precisa ter coragem de fazer. Era muito tranquilo, muito cômodo eu continuar onde eu estava. Era muito tranquilo, muito cômodo você continuar onde você está. Sabe por quê? Porque você precisa dar o dia do basta. Somente você precisa dar o dia do basta. Somente você pode dar o dia do chega. Não consigo mais, não aguento mais. Ninguém vai fazer isso por você. Se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, não espere resultado diferente. Frase clichê. Mas é o que a maioria das pessoas fazem, é o que a maioria das pessoas caminham, é o que a maioria das pessoas fazem todos os dias. Seguir a mesma linha de raciocínio. Seguir a mesma história. Você tá cansado de viver a tua história? Você tá estressada? Você tá com medo? Você tá justamente tendo os sintomas do estresse todos os dias e você não tá percebendo? E aí a pessoa fala pra você: você tá estressado? Você fala: não tô estressado. E aí você tá com insônia, você tá se debatendo na cama, você tá tendo um monte de pontos de atenção que você precisa ter. E ainda tá achando que tá tudo normal. E tá protelando e tá achando que tá tudo normal. Bora convidar pessoas, bora encaminhar esse aviãozinho aqui que a gente vai começar na Bíblia agora. Bora encaminhar aviãozinho aqui. Bora compartilhar com o pessoal. Tem pessoas esperando para ser despertas e talvez esse aviãozinho, talvez esse movimento, talvez isso aqui vai fazer com que você entenda qual é a sua função aqui. A sua função aqui não é só ter para você a energia que você precisa, mas é você transbordar na vida de outras pessoas. É você transbordar na vida de outras pessoas. É você derramar na vida de outras pessoas. É você realmente entender que você nasceu para transbordar. E ontem nós começamos a história de José do Egito. Só que cada dia eu vou estar falando aqui com vocês sobre um pedacinho dessa história, porque ela é muito linda. Essa história aqui me fez refletir em várias etapas aqui na Bíblia. E ontem, obrigada Renata, quero falar para vocês que ontem nós começamos a história de José. Ele foi vendido a Potifar, um dos oficiais do faraó, pelos irmãos, por algumas moedinhas de prata. Gente, essa história de José é uma das mais lindas da Bíblia. E eu quero falar para vocês que José foi levado para o Egito com os ismaelitas. E ali ele foi comprado por Potifar.
egípcio que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. E eu vou falar para vocês que no ano passado, sim, literalmente eu me senti José no Egito. Literalmente, durante muitas vezes eu me senti José no Egito. José, como tudo dava certo para ele era um homem abençoado, era uma pessoa positiva, era uma pessoa que fazia aquilo que tinha que fazer, era uma pessoa que transbordava Deus na vida dele, era uma pessoa que era abençoada desde pequeno, mas ele sabia disso. Todos nós aqui somos abençoados, todos nós aqui temos o amor de Deus de forma incondicional, mas sabe qual que é o problema? A gente prefere ficar com as migalhas do amor do mundo, a gente não aceita. Você não fala, eu sou o filho especial, eu sou a filha especial, eu sou a mais amada, Deus me ama. Agora há pouco eu li aqui. Começa a falar, eu sou a preferida de Deus. Ai, mas não posso falar isso porque, nossa, isso é soberba, isso é egocentrismo. Não, começa a falar, eu sou a mais amada. Começa a falar para você. Começa a se sentir realmente forte, vencedora. Começa a se sentir imparável. Começa a se sentir amada. Isso, eu sou filha da promessa. Deus me ama, eu sou abençoada. Começa a escrever aí, começa a repetir enquanto eu vou lendo. Eu sou a preferida. Eu sou a mais amada de todas, de todos. Eu sou o preferido. Muito bem, Renato. Eu sou o mais amado, eu sou a mais amada. Jesus Cristo vive em mim. Eu sou a preferida, eu sou o preferido. Sabe por quê? Porque é assim que José se sentia. E ele sentia tanto isso, que ele chegava para os irmãos e contava, e foi aí que lascou tudo. Porque ele contava os sonhos dele, mas o transbordo do amor de Deus era tão grande na vida dele que ele não podia fechar dentro dele. Ele não podia simplesmente esconder aquilo do mundo. Vocês entendem? Que eu fico imaginando o quanto era esse transbordo dentro do coração de José, o quanto ele se sentia amado, a ponto dele chegar para as pessoas ao redor e falar assim, eu tive um sonho, e nesse sonho, e ele contava aquilo com tanta energia, porque ele se sentia realmente amado, e aí, aonde ele passava era a bênção, porque simplesmente ele sabia o quanto Deus o amava. Ele deixava esse transbordar de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama a todos nós, só que quantas vezes você não está deixando esse amor fluir? Quantas vezes você não está deixando você está deixando a tua mente baseada em tudo aquilo que você acumulou de história? Parado, empossado dentro da tua vida, da tua história. E aí Deus abençoava tudo que José fazia, tudo. E como ele foi para o Egito com Potifar, óbvio que Potifar o escolheu para morar dentro da casa dele. Potifar reconheceu o eterno, que Deus estava ao lado dele, porque tudo que ele fazia dava certo. Então ele estava muito satisfeito com José e colocou nas mãos de José todos os seus assuntos pessoais, deixou tudo nas mãos de José. Daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa de Potifar por causa de José. A bênção de Deus era percebida em tudo o que Potifar possuía. As coisas se multiplicavam, a casa, o campo, os bichos, os animais. A única preocupação do Senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. Olha isso, que ensinamento. José fazia de tudo e Potifar, a única preocupação que ele tinha era vir sentar para almoçar e jantar. Pensa que coisa maravilhosa. José era um homem muito forte, muito bonito, muito bem apresentado. E com o tempo, a esposa de Potifar começou a querer o José. Puxa lá vida. E aí, eu sei que algumas de vocês e alguns de vocês já escutaram essa história, mas eu preciso contar ela detalhadamente para que você sinta comigo aqui. E aí, ela começou a persistir, a insistir para que José caísse na tentação. Quem aqui já passou por um momento onde foi tentado, foi tentada e teve que muitas vezes olhar para aquilo que você tinha como missão e falar assim, não. E aqui eu não estou falando só de homem, só de mulher, não. Eu estou falando de oportunidade de fazer alguma coisinha que desagradasse a Deus.
A gente sabe que no caminho, na história, o que mais o inimigo faz? É tentar, tentar, tentar. Por isso que eu falo para vocês, não tentem, façam. Aquele que tenta não consegue, você tem que fazer. E aí o que aconteceu naquele momento? José recusou e ela falava, fique comigo, deite-se comigo. E ele falava, não. Meu Senhor confia em mim, ele pôs em mim a sua responsabilidade. Ele me trata como se eu fosse alguém da família. A única coisa que ele me vetou foi você. Eu jamais trairia a confiança do meu Senhor e pecaria contra Deus. No entanto, ela insistia dia após dia. Como que tá a tentação aí na tua vida? Algumas vezes o espaço é dado, mas muitas vezes o espaço não é dado. E mesmo assim as coisas acontecem. Mas José se mantinha firme, recusando. Chegou um dia que ele chegou para cumprir as tarefas e ela o atacou. Ela simplesmente agarrou José e José saiu correndo. E ela... Só que quando ele correu, a capa dele, um pedaço da capa dele ficou na mão dela. E ela saiu lá fora aos gritos. E ele saiu correndo e ela começou a gritar muito, acusando que ele havia abusado dela, que ele havia tentado abusar dela. Ela guardou a capa até que Potifar chegou em casa e quando Potifar chegou, ela contou toda a versão para Potifar. E ela falou, quando eu comecei a gritar, ele saiu correndo. Quando Potifar ouviu a história de denúncia contra José, ele ficou furioso. Mandou buscar José e fez com que trancassem na prisão, no qual costumavam ficar os prisioneiros. Nessa prisão, o Eterno ainda estava do lado de José e a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe. Ou seja, aonde ele passava, ele tinha a bênção. Muito rápido, José já era responsável pelos presos e o administrador, ou seja, ele tinha a chave da prisão. Presta atenção nisso. Ele tinha a chave, ele virou chefe. O chefe da prisão deu a ele, deu a José a chave. Ele tinha tanta liberdade que ninguém o vigiava, porque o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo que José fazia dava certo. Gênesis 39. José era tão abençoado que ele foi preso e ele tinha a chave da prisão. Pensa nisso. Todo propósito tem um preço e todo propósito tem um processo. Todo propósito, escreve isso, todo propósito tem um preço e todo propósito existe um processo. Quando eu fico imaginando José sendo jogado na prisão, sendo humilhado, quanto não apanhou, foi jogado na prisão, e ali ele se posicionou simplesmente, sendo grato, ele se posicionou simplesmente na conexão com Deus, ele não permitiu perder o controle, ele não permitiu justificar, ele não permitiu falar mal, ele não permitiu gritar, ele não permitiu falar mentira dela, ela me tentou todo esse tempo, ele simplesmente foi. Porque ele tinha alguém que era o melhor advogado da vida. Sabe quem era esse melhor advogado? Era Deus. E o advogado estava do lado dele. Eu não sei o que você está passando na tua história hoje. Talvez o que está tendo aí na tua história não é acusação, não é perseguição. Talvez o que está tendo na sua história seja simplesmente um medo desse movimento agora, dessa pandemia. Talvez o que você está sentindo agora simplesmente é a falta de cliente, porque as suas portas têm que estar fechadas. Talvez o que você está sentindo agora é o estresse de ter que colocar as coisas dentro de casa e as contas vindo. Talvez o que você está sentindo agora é você olhar para os seus funcionários e não saber literalmente o que você fazer. Mas eu quero falar para você que todo propósito tem um preço. Porém, todo propósito também tem um processo. E muitas vezes você vai sentir que você vai precisar entender, ter o entendimento correto diante de qualquer coisa. Mas uma coisa eu quero falar para vocês: confiem em Deus.
Confiem e não parem. Não se escondam embaixo da mesa em hipótese nenhuma. Deus te fez para reinar sobre a terra. Janeco, ficou sem cliente, você não vai ficar esperando o cliente voltar, se reinventa. Você trabalha com o quê? Eu tô vendo aqui, costura. Bora criar alguma coisa que tá todo mundo precisando agora. Pronto, máscara. Quantas máscaras você já fez? Você já colocou no seu Instagram suas máscaras lindas que você fez? Se reinventa. Deus te deu a sabedoria. Para de esperar. Não espere por ninguém, não espere por nada. Se reinventa. Porque seus clientes continuam comprando e talvez estão comprando de outras pessoas. E você vai ter que se posicionar como uma pessoa inovadora. É sobre isso que eu tenho falado aqui, é sobre isso que a gente entregou o turbo de vendas no domingo, de sair do físico e migrar para o digital, de ter estratégia digital, de ter entendimento digital, de fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Quem senta e espera é quem já tem tudo pronto, quem já tem tudo certo. Se você está construindo a tua história, se você está construindo a tua vida, não sente para esperar. Se levante para fazer. Não sente para esperar, se levante para fazer. Vera, quero te falar, não permita isso. Tudo isso é posicionamento. Tudo isso é posicionamento. Se coloque em uma posição diferente, que as coisas vão acontecer diferente. Comece a falar obrigada, Jesus. Comece a ter a sua oração, mas se permita agir. Se permita fazer o que você pode fazer hoje que vai te dar um resultado. O que pode fazer hoje. Como você vai fazer hoje. Eu sei que muitos de vocês que são lojistas, empresários que estão aqui nessas lives, vocês estavam o tempo todo esperando às vezes de portas abertas. Se você olhar que esse movimento, esse momento todo é para dar um chacoalhão na estrutura, para você aprender um jeito novo de fazer. Talvez em vez de ficar esperando, você sair em busca. Você sair em busca. Você sair em busca. E não tô falando para sair de casa. Não tô falando para ninguém sair de casa. Eu tô falando para você criar estratégias. Põe a sua cabeça para rodar, põe a sua cabeça para pensar. O que eu posso fazer? Onde eu posso atuar? O que eu posso fazer de diferente? Porque Deus é comigo. E aonde eu for, eu sou abençoada. Onde eu pisar o pé, eu sou abençoada. Onde eu colocar minha cabeça, Deus vai me dar as ideias perfeitas. Isso é modo turbo no 12. É você parar de esperar. É você parar de esperar e fazer acontecer. É você olhar ao teu redor e falar o que eu preciso fazer agora. E não mais ficar, sou humilhado, eu sou vítima, é difícil. Eu quero que vocês entendam que a vida de vocês, a história de vocês vão construir baseado na sua ação de hoje. Estratégia nova para um negócio velho. Estratégia nova para uma missão antiga. Estratégia nova para aquilo que você tem que fazer. O que é que você precisa fazer? Eu quero que vocês escrevam agora, no final dessa live, tarefa de hoje. Tô vendo que tem muita gente passando pela mesma situação. Então eu quero que você hoje, no final dessa live, você vai colocar o joelho no chão e você vai falar assim, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Faz a tua oração, a hora que terminar você se levanta, pega papel e caneta e desenha. O que eu tenho feito, quais têm sido meus resultados, o que eu preciso fazer e quais serão meus resultados. Começa, Deus é especialista, olha aí, a Miss escreveu, Deus é especialista em estratégia. E às vezes ele vai te dar uma estratégia do céu tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você nem sequer vai imaginar. É multiplicação e mais multiplicação. Mas às vezes você vai
simplesmente permitir ficar parada, ficar escondida, ficar com medo, ficar insegura, do mesmo jeitinho que você ficou em março do ano passado? Você vai permitir isso? Agora é hora de você criar estratégia, criar ferramenta. Eu não sei, você vai conseguir? Começa a agradecer, obrigada a Deus. Começa agora a agradecer onde você estiver. Obrigada a Deus pela estratégia maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigada a Deus pela bênção que o Senhor me deu. Obrigada a Deus pela multiplicação que o Senhor tem colocado. Obrigada a Deus por essa ideia incrível que o Senhor me deu. Obrigada, 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 obrigada. E em pouco tempo, você vai entender que aquilo que você pensa é o que determina a tua história. Quando você mudar esse mindset, quando você mudar aquilo que você tem feito, quando você mudar a tua estratégia, o teu foco, você vai ver que você é responsável pelos seus resultados, a tua mente é responsável pelos seus resultados. Quando você olha ao teu redor, quando você olha para tudo isso que tem acontecido com você, quando você desenha a tua história, quando você escreve a tua história, quando você cria a tua história, você começa a entender que a bênção está com você. Quando Jesus foi para a cruz, ele já derramou a bênção sobre a tua vida. Então você precisa entender que a bênção está com você. A tua mente é responsável pelos teus resultados. Sabe por quê? Porque se você não entender dentro da tua mente quem é você, se você não der o comando pro teu corpo para agir, a sua mente vai continuar te sabotando e você vai continuar aí. Ai, não dá pra fazer nada. Nossa, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não consigo, não dá. É isso que eu quero falar pra você hoje. A decisão tá tomada e você precisa ter uma vida nova, uma vida renovada. Eu quero que você escreva hoje, no final dessa live, eu quero que você escreva qual é a estratégia que tá vindo para você do céu. Só um minutinho que o meu neném tá chamando, peraí. Perdão, gente. Aqui a gente é mãe, a gente dá de tudo, dá jeito a tudo aqui. E aí, o que eu quero falar pra vocês é, vocês vão acabar essa live agora. Eu quero que você vá olhar para aquilo, para toda a ideia e estratégia que você tem feito, e você vai fazer a sua estratégia. E você vai pensar, isso é fácil, eu consigo e eu dou conta. O que eu preciso fazer para multiplicar os meus resultados? O que eu preciso fazer para agir? Eu não vou mais ficar sentado, eu vou me levantar para fazer aquilo que eu preciso. E agora, no final da live, você vai lá na foto, que vai estar lá no meu feed, e você vai escrever. E você vai escrever lá, minha mente é responsável. Eu quero que você escreva, minha mente é responsável pelos meus resultados. Você precisa escrever isso. Porque enquanto você ficar achando que os seus resultados vêm somente do teu corpo, somente do teu redor, do teu ambiente, da realidade, da circunstância, você vai continuar no mesmo buraco que você está agora. Então, eu quero que você escreva lá na foto que vai estar lá no feed, a tua mente, você vai repetir, repete comigo, a minha mente é responsável pelos meus resultados. A minha mente é responsável pelos meus resultados. A minha mente é responsável pelos meus resultados. Por quê? Porque quando você entender o teu poder, as coisas vão mudar. Amanhã nós temos despertar às 6h12. E eu quero convocar vocês a convidar pelo menos 1, 2 ou 3 pessoas para estarem aqui. Se esse despertar tem feito sentido para você, se esse despertar tem feito sentido para a tua história,
Se esse movimento tem feito diferença na tua vida, não deixe a fonte só em você. Transborde na vida de outras pessoas. Transborde na história de outras pessoas. Faça história junto com outras pessoas. Mas você precisa entender que a sua mente ela é responsável pelos teus resultados. Escreve isso. A minha mente é responsável pelos meus resultados. E amanhã a gente volta um pouco mais com a história de José. Amanhã a gente volta. Eu quero saber amanhã, hein? Quero ver essas estratégias. Eu quero ver as estratégias que vai sair dessa cabeça agora, dessa mente agora. A hora que você sentar para escrever quais são as estratégias que você vai fazer agora para a sua mudança de realidade. Eu quero isso escrito. Eu sei que vocês dão conta de fazer. E eu quero que você repita, isso é fácil e eu consigo. O que eu tenho feito agora, o que eu preciso fazer e o que eu vou fazer. Qual é a estratégia que Deus vai te dar do céu para você conseguir chegar onde você precisa. Combinado? Gente, é isso por hoje. Eu espero vocês amanhã às 6h12 e bora. Quero ver escrito essa nova estratégia que vai vir do céu na tua vida agora, após essa live. Não deixa para depois. Já estão com papel e caneta na mão? Bora, chega de esperar. Você vai se levantar para fazer. Um beijo no coração de vocês.